Sempre esteve lá. Como é que eu nunca tinha visto isso antes? É mesmo? Porque isso sempre esteve lá e eu não consegui enxergar isso antes. Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né? Sempre esteve aqui. Marcos capítulo 15, versículo 27, diz: com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E todos os evangelhos contam essa história. E como é que eu nunca tinha percebido isso antes, depois de ter lido algumas vezes essa história? Ai, que burro! Dá 0 pra ele. Sabe aquelas coisas que estão na sua cara, mas você não consegue enxergar? E você só enxerga quando alguém lhe dá um toque. Quando você tem esse toque, você fala: caramba, sempre esteve ali. Como é que eu não enxerguei isso? Pois é, aconteceu comigo agora, viu? Aconteceu comigo agora. Eu estava lendo esse espetacular livro de um teólogo também espetacular, que eu já li algumas coisas dele e que é fascinante a sua obra, que é a Espiritualidade para Insatisfeitos, do grande teólogo contemporâneo José Maria Castilho, um teólogo espanhol, que tem algumas obras aqui em português. Tem essa obra, tem A Ética de Cristo, tem Jesus, a Humanização de Deus, que é o meu preferido dele, tem Deus e a Nossa Felicidade, e por aí vai. E lendo esse livro, Castilho fez um comentário sobre essa passagem que, quando eu li, eu falei: caramba, é verdade. Como é que eu nunca tinha percebido isso? Nem precisa ser muito esperto para perceber isso. Nem precisa ser um grande conhecedor de teologia, de línguas originais, para chegar a essa conclusão. A passagem em questão é a passagem que Jesus está sendo crucificado e do lado direito dele tem uma pessoa também sendo crucificada, e do outro lado esquerdo, né? Cada um de um lado, tem uma segunda pessoa sendo crucificada, e com ele 3 pessoas sendo crucificados. Tanto eu li a tradução de Marcos, mas se você lê Mateus, se você lê Lucas, João, todas as traduções em português vão falar que Jesus, enquanto estava sendo crucificado, tinha à direita e à esquerda 2 ladrões que também estavam sendo crucificados juntamente com ele. A gente até fala, né, do ladrão da cruz, dos 2 ladrões da cruz, um que se converteu, o outro que continuou incrédulo até o final e tal. Mas como é que pode se ladrão não era punido com pena de morte? Eu não entendi o que ele falou. Será que você nunca parou para pensar que ladrão não era punido com pena de morte? Ladrão era um bandido meia-boca, era um bandido chinelinho, era um cara que não tinha nada a ver, era um cara de baixa periculosidade. Era punido, sim, mas não era punido com a pena de morte. 2 ladrões, 2 chinelões sendo crucificados ao lado de Jesus, não tem sentido isso. Não faz sentido nenhum isso. E aí eu me toquei ao ler o Castilho, e isso sempre esteve ali, né? É só você parar para pensar que não tem sentido um ladrão ser punido com a pena de morte. Naquela época não se punia ladrão com pena de morte. A crucificação era uma pena capital que os romanos aplicaram na Palestina entre os anos 63 a.C., ou seja, quando Jesus entrou nessa história, um monte de gente já tinha sido morta dessa forma, e perdurou até o ano 66 depois de Cristo. Começou em 63 antes dele e vai até 66 depois dele, ou seja, depois que Jesus morreu na cruz, várias outras pessoas também morreram na cruz posteriormente. Agora, a cruz
era uma pena capital para qual tipo de pecado? Pecado não é a palavra, né? Pecado é uma palavra muito teológica, mas a pena da cruz não era propósito divino, vontade de Deus. Foi Deus que estabeleceu isso. A morte de cruz era uma pena aplicada pelo Estado, era uma pena política aplicada pelo Estado. No caso do Estado, era o Império Romano, e foi estabelecida para punir determinado crime específico. Não era para qualquer transgressor. Alguém foi pego ali roubando uma galinha e era crucificado. Não, não era assim. A cruz era usada como pena capital para um crime específico que era estabelecido pelo Estado, né? E aí o texto, no seu idioma em que foi escrito, diz que aqueles dois homens eram dois lestai, no grego lestai. Que coisa é lestai? O que um lestai faz de tão perigoso assim que justifica ele ser punido com a pena capital? Flávio Josefo, que foi um historiador praticamente contemporâneo a Jesus, ele traduz a palavra lestai como rebelde político. O lestai era uma espécie de terrorista. O lestai era uma espécie de agitador e baderneiro político. Mas não era um agitador no sentido de manifestante, né? Toda democracia tem manifestante, claro, desde que esse manifestante manifeste pacificamente, ordeiramente, democraticamente, dentro do que a lei diz, desde que ele não faça quebra-quebra, vandalismo, desde que ele não pleiteie coisas absurdas, evidentemente, mas esse crime político não era para alguém que ia, sei lá, para a porta do Sinédrio ou para a porta de Pôncio Pilatos com cartaz na mão protestar contra o imposto que estava alto, contra o preço do trigo que estava alto. Não, não é disso. É um terrorista, é alguém que se fazia relações, que se articulava com a esperança, com o propósito de derrubar o Estado, de derrubar o Império, de declarar, no caso da Palestina, a independência da Palestina, ou seja, era alguém que organizava um levante político, um levante rebelde, um levante de desobediência para expulsar os romanos da terra. E Roma punia com a pena de morte, com a cruz, os crimes políticos, ou seja, aqueles que se revoltavam contra o império. Se você lê o livro, fantástico por sinal, chamado Zelota, do Reza Aslan, você vai ver uma teoria muito interessante, muito consistente, que apresenta Jesus como uma espécie de terrorista, como um revolucionário do ponto de vista político. Se não é aquilo que a gente entende, pelo menos foi a forma como o Estado, o Império Romano, viu Jesus. Jesus propunha a igualdade entre as pessoas, Jesus estava sempre ao lado dos menos favorecidos, dos pobres, dos excluídos. Jesus se opôs à opressão, Jesus se opôs à exploração na sua terra. Jesus comprou a briga dos pobres, então ele foi visto pelos romanos como um terrorista do ponto de vista político. Embora a sua proclamação é a proclamação de um reino de Deus que era baseado em justiça e em igualdade, mas o que Jesus falava e o que Jesus fazia era profundamente ameaçador ao Império Romano, e o Império Romano se viu ameaçado pelas suas falas e pelos seus feitos. E principalmente por ele estar sempre com as classes que eram as que mais sofriam O Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que me disseram. Na opressão gerada pelo Estado romano, né? E também era um perigo para as autoridades religiosas, porque elas também exploravam esse grupo que Jesus defendia.
Então, quando Jesus é punido com a pena capital, o Estado está entendendo que ele é um agitador político. E aqueles dois homens que estão sendo punidos com a mesma pena de morte também estão ali porque foram condenados como agitadores políticos. Sabia não? Sabe-se lá o que é que eles tenham feito, se isso procedia ou não, o fato é que o Estado viu aqueles dois homens, assim como tinham visto Jesus, como um agitador político, como alguém que tinha um envolvimento político com o propósito de se rebelar contra o Império e de declarar a independência da Palestina, provavelmente. Então, os dois que estavam sendo crucificados com Jesus não eram ladrões. Isso é uma má tradução do texto para o português. Eles eram dois agitadores políticos e eles foram, assim como Jesus, eles foram punidos politicamente e a alegação do Estado para puni-los é de que eles estavam cometendo crimes políticos contra o Estado, contra o Império. Tanto que a acusação contra Jesus é que ele era Jesus, o rei dos judeus. Isso não é uma reivindicação religiosa, isso é uma reivindicação política. Rei, rainha são cargos políticos, são cargos que estabelecem uma monarquia, e uma monarquia é uma forma de governo político. E o reino de Deus, principalmente na fala, na construção de Mateus, narrando a vida, os ensinamentos, as falas de Jesus, o reino de Deus estava sempre em oposição ao Império Romano. O reino era até menor, mas era de Deus. Produzia igualdade, justiça, produzia equiparação, produzia oportunidades, produzia humanização, e já o império, que era maior, era baseado na ganância, na exploração, na tirania, na maldade, e a pregação de Jesus era contrário a esses valores. Então, é só você parar para ler, prestar atenção e perceber. Jesus não foi crucificado com dois ladrões, ele foi crucificado com dois considerados e condenados como agitadores políticos. Um abraço, deixe o seu like, ative todas as notificações e participe conosco do Café com Teologia.